Aprender um idioma estrangeiro é muito fácil para crianças, não é mesmo? Então por que é tão difícil para adultos aprenderem inglês? É nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert e nesse vídeo nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a facilidade de crianças para aprenderem inglês e ao mesmo tempo a dificuldade de adultos para aprenderem o mesmo idioma. Será que isso realmente acontece? Será que você realmente deveria ter tentado aprender inglês mais novo? Vamos ver agora e você vai se surpreender com isso. Atualmente existe uma indústria bilionária no mundo que tem como objetivo ensinar inglês para adultos da forma simples, da maneira mais fácil possível. Você provavelmente já deve ter usado um desses serviços ou então pagado algum desses cursos que promete esse tipo de coisa. Mas a verdade é que aprender inglês continua sendo algo muito difícil enquanto a gente vê as crianças ali simplesmente pegando assim o inglês, aprendendo praticamente de forma automática. As crianças têm uma facilidade da inveja, não é mesmo? Será mesmo? Vamos pegar um exemplo. Um bebê, ele demora aproximadamente 1 ano só recebendo informações, só recebendo input de linguagem, que a gente chama, para ele começar a produzir algum som que faça algum sentido. Já um adulto, se ele sentar concentrado por poucas horas, ele já consegue decorar algumas frases prontas e já comunicar alguma coisa num outro idioma. Os bebês, eles estão sempre aprendendo. Toda vez que eles estão com os olhos abertos, eles não estão dormindo, eles estão aprendendo, eles não têm mais nada para fazer. Eles estão ali observando tudo à sua volta e ouvindo, vendo e percebendo tudo que as pessoas estão fazendo ali perto dele e, claro, ouvindo aquele idioma que as pessoas estão falando. Já os adultos têm que fazer outras coisas além de só estudar, não é mesmo? Além de trabalhar, cuidar de casa e pagar boleto, os adultos ainda têm que comunicar e pensar no idioma que a gente já sabe, no português no nosso caso. E quando entra o português no meio, fica cada vez mais difícil de internalizar o inglês. No meio acadêmico sobre aquisição de segunda língua, existe algo que é muito famoso chamado a hipótese do período crítico. O que é isso? É dito por alguns estudiosos que nós, seres humanos, temos um período crítico para aprender um outro idioma. Ou seja, é mais fácil aprender inglês quanto mais novo a gente começa a estudar essa segunda língua. Depois dos 17 anos, o período crítico acaba e a gente simplesmente tem muito mais dificuldade. É como se a gente tivesse algo chamado aparelho de aquisição de linguagem e aquilo ali funcionasse com uma chavinha. Simplesmente a gente tem essa chavinha ligada quando a gente é mais novo e quando a gente fica adulto, passa os 17 anos, essa chavinha desliga. E essa é uma teoria tão famosa que basicamente virou senso comum. É algo que é lidado como fato pela maioria das pessoas. Só que isso vem sendo bastante questionado pelos linguistas. Isso não é uma verdade absoluta, é só a teoria mais conhecida. Mas vários poliglotas vêm contestando isso porque eles mesmos falam que a grande maioria dos idiomas que eles falam, que normalmente são 12, 15, 18 idiomas, tem gente que fala um número imenso de idiomas, e eles falam que eles aprenderam todos aqueles idiomas depois de adultos, não foi enquanto eles eram crianças. E que na verdade existe sim formas de adultos aprenderem outros idiomas de maneira mais simples, mais fácil e bastante eficiente. E um grande exemplo é quando você pega crianças em escolas de idiomas, e não crianças que estão ali num ambiente bilíngue ou então já num ambiente nativo de inglês, por exemplo. Uma criança que entra ali para estudar inglês com 4, 5 anos de idade sai fluente mais ou menos com 16, 17 anos. Ou seja, demora-se 12 anos para uma criança ficar fluente numa segunda língua, no caso o inglês. Existem vários casos que não são difíceis de encontrar de pessoas que ficaram fluentes, e olha que eu vou botar essa média um pouco para cima, com 2, 3 anos de estudo. Na pior das hipóteses, é 4 vezes mais rápido do que geralmente leva uma criança. Foi comprovado que a comunicação através de um idioma depende de duas coisas, de genética e de meio ambiente, de ambiente que a gente está inserido. Genética no sentido de genética humana. Não tem como você ensinar um gorila, por exemplo, pelo mais inteligente que ele pode ser, você não tem como ensinar ele a falar um idioma humano. Inclusive, é bastante questionado quando alguns cientistas e pesquisadores dizem que gorilas conseguem aprender algumas palavras. Você pode pegar o animal mais inteligente do mundo, você não vai conseguir trocar ideia com ele. Não tem como você sentar ali na beira da praia, aparece um golfinho e está lá trocando ideia com ele em português ou inglês ou a linguagem que seja. Não dá para trocar ideia com animais. A genética do aprendizado de um idioma é tipicamente humano. Em compensação, tem o outro lado do aprendizado que tem a ver com ambiente. Você fala português porque você nasceu em um país
que fala português, então tem pais que falam português. Já se você tivesse sido adotado ainda na maternidade por um casal francês, por exemplo, provavelmente você seria nativo e fluente em francês. Ou então, se você tivesse pais russos, você não estaria falando português e nem entendendo nada que eu estou falando nesse vídeo, e sim seria fluente em russo. Não existe o gene do inglês ou o gene do português. Aprender um idioma está relacionado com os ambientes em que estamos inseridos. A verdade é que a única facilidade que crianças possuem mais do que adultos é em relação à pronúncia de um novo idioma. Mas calma, não é qualquer criança. A idade para isso, através de alguns estudos científicos, é de até 8 meses de idade. Sim, se você tem menos de 8 meses de idade, você consegue pegar pronúncias mais facilmente. Depois disso, essa curva vai só piorando e uma criança ali de 5, 6 anos já não tem tanta facilidade assim quando comparado com um adulto. Isso acontece porque a gente acostuma com alguns sons do nosso próprio idioma. Então, por exemplo, nós estamos acostumados com os sons do português e a gente tenta encaixar qualquer som que nos soa um pouco estranho numa das caixinhas que a gente montou dentro dos sons que a gente conhece no português. Um exemplo claro que existe é na Índia. A Índia possui vários dialetos e lá existe a diferença, por exemplo, entre os sons p e p. P e p. Você percebeu a diferença? Um é simplesmente um p e o outro eu solto mais ar da minha boca, fica p, p, p. Quando você vai ouvir isso numa pessoa que está falando numa velocidade normal, conversando com você, você nunca ia perceber a diferença entre esses dois sons. Por quê? Porque essa diferença não faz parte dos sons que a gente está acostumado. Já para o pessoal que nasceu e cresceu na Índia, é uma coisa muito comum e eles acham muito simples de diferenciar esses dois sons. Trazendo isso para o inglês, um exemplo claro é o som do TH. O TH não é um som comum ao português, então a gente tem muita dificuldade de compreender esse som e também de reproduzir, porque a gente sempre tenta encaixar o som do TH em umas caixinhas já pré-prontas do nosso português. O maior exemplo disso é a palavra 3 em inglês, que se diz three com o som do TH, mas nós que falamos português tentamos encaixar isso na caixinha do tree ou do free, porque o TH pra gente simplesmente não faz muito sentido de maneira natural, porque a gente não está acostumado com esse som. Crianças aprenderem um segundo idioma com mais facilidade e velocidade é simplesmente uma impressão que temos, justamente porque essas crianças ficam fluentes mais novas e não mais rápidas. Com 15, 16, 17 anos elas estão fluentes, mas também elas estão estudando há mais de 10 anos. Tenta estudar uma língua por 10, 12 anos para ver se você não vai ficar fluente. Adultos são excelentes em entender a lógica de idiomas, aprender a montar frases nesses idiomas e também a memorizar vocabulário, claro que sempre contextualizado. Pode ser que você nunca tenha uma pronúncia igual ao de um nativo, ou então que você não pense em inglês tão perfeitamente quanto o nativo. Mas você, como adulto, não pode desistir de aprender inglês, porque sim, você tem toda a capacidade do mundo e não existe esse negócio de tô velho demais para aprender. Então, se você gostou desse conteúdo sobre aprendizado de inglês, tanto por parte de adultos quanto por parte de crianças, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu gostei para saber que você gosta de vídeos como esses e gostou desse tipo de conteúdo que eu fiz especialmente para você, adulto. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar os sininhos das notificações, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as aulas aqui desse canal, que você vai aprender muito inglês aqui com a gente. Para você ter acesso ainda a mais conteúdo de inglês, eu te convido para me seguir lá no Instagram, @lucasgildeoficial. Lá tem muitas aulas, muitos conteúdos bastante objetivos, muita interação nos stories. É bem bacana por lá também, eu tenho certeza que vai ajudar na sua jornada rumo à fluência. Então eu te convido, me segue lá, @lucasgilbertoficial. So that's it, espero que você tenha gostado muito, and I see you later.